Bom dia, primeiro ano. Hoje nós vamos falar sobre as novelas de cavalaria e o humanismo, tá certo? Vamos lá. Bom, o que foram as novelas de cavalaria? As novelas de cavalaria, eles são os primeiros romances, ou seja, as primeiras narrativas mais longas, só que elas ainda vêm em forma de verso, e elas vão surgir a partir do século XII, certo? Elas contam as aventuras vividas pelos cavaleiros andantes. Elas circularam nas cortes e ajudaram a divulgar os valores e as visões do mundo da sociedade desse período. Bom, esses textos eram lidos por seu autor para os nobres e as damas da época. O que acontece? Nessas novelas de cavalaria, todas aquelas histórias do cavaleiro que ia salvar a dama, que ia buscá-la, que ia conseguir alguma redenção para ela, que ia conseguir tirá-la do perigo, são as novelas de cavalaria. Sempre a gente vai ter um cavaleiro muito bravo, disposto a tudo para salvar a dama. E essas histórias eles escreviam e depois eles liam para os nobres e as damas da época. E, claro, enaltecendo a pessoa deles. E as moças ficavam admiradas de como eles eram bravos, fortes, destemidos. Isso acontecia. Bom, essas novelas de cavalaria, elas ficaram organizadas em 3 ciclos, de acordo com o tema e o tipo de herói que elas tinham, tá certo? Vamos lá. Primeiro ciclo. As novelas o ciclo clássico, né? São as novelas que narram a Guerra de Troia e as aventuras de Alexandre o Grande. Ela vai receber esse nome porque as histórias vêm do mundo clássico mediterrâneo. Então, a gente já falou, na unidade anterior, a gente já tinha falado sobre Troia, a história das guerras de Troia, Alexandre o Grande também, que fazia grandes conquistas, também a gente já chegou a mencionar. E, assim, dentre as novelas de cavalaria, não são as mais famosas. O ciclo mais famoso mesmo é o ciclo arturiano ou bretão. Por quê? Porque eles vão contar histórias envolvendo o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Então, o rei Arthur, ele era um dos reis mais famosos, ele tinha essa mesa de cavaleiros, que essa távola era a mesa redonda, onde ele reunia seus cavaleiros, que eram muito bravos, que conquistavam qualquer desafio, enfrentavam qualquer perigo. Uma outra coisa também abordada dentro desse ciclo arturiano eram as aventuras de Percival. Quem era o Percival? Bom, o Percival, ele tá ligado a várias coisas. Primeiro, ele era um cavaleiro do ciclo arturiano, só que ele tem uma particularidade. Na verdade, ele nasceu também nobre, né? Então, era normal que no futuro ele se tornasse um cavaleiro. Só que o pai dele faleceu e a mãe dele não queria que ele fosse cavaleiro. Então, ela fugiu da cidade com ele e foi morar num canto bem isolado. E aí, quando ele tinha 15 anos depois, ele estava lutando, brincando na floresta, jogando dardos. E aí ele vê vários cavaleiros. E ele fica encantado com aqueles cavaleiros vestidos naquelas armaduras brilhantes. Ele acha que são vários anjos. O que acontece? Ele se encanta tanto que cisma que quer ser cavaleiro. Então não teve mãe que desse jeito. Ele vai se apresentar ao rei Arthur, mostra sua bravura e consegue fazer parte dos cavaleiros do rei Arthur. Uma outra coisa também que todo mundo fala é que ele também fez parte da busca do Santo Graal. Então, ele também participou dessa outra aventura muito famosa nesse período. Outra coisa muito, assim, né, nesse período também que se destaca muito é as histórias de Tristão e Isolda. Na verdade, o Tristão, ele é um cavaleiro que vai tentar matar um soldado, vai tentar matar um dragão para poder salvar Isolda. Também uma história de bravura, muito, muito famosa. E a busca do Santo Graal é uma busca eterna. Na verdade, o Santo Graal é um símbolo que existia mesmo antes do cristianismo, mas que
depois, com a origem quando o cristianismo passou a surgir, ele foi retransformado. Todo mundo fala que o Santo Graal é o cálice sagrado. Que cálice seria esse? O cálice que Cristo usou na última ceia. Esse mesmo cálice também, ele serviu para que, assim, quando Cristo estava sendo crucificado, também teve um dos discípulos que vai pegar um pouco do sangue de Cristo, o sangue que ele estava sendo, na hora da crucificação, vai pegar um pouco do sangue de Cristo naquele cálice. Na verdade, foi José de Arimateia que colheu esse sangue e, assim, ficou sendo um cálice sagrado. E todo mundo acreditava que quem tivesse esse cálice em mão, ele tinha o poder de dar a vida. Bom, na realidade, todas essas histórias são lendas. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, o que não aconteceu, o que era real ou não. Quando a gente fala do Santo Graal, todo mundo diz que tem a ver com o nome de sangue real, que era o sangue de Cristo. Algumas histórias dizem que ele simboliza o corpo de Maria Madalena. Então, vocês até podem ver uma coisa bem mais atual, se alguém gosta dos livros do Dan Brown, naquele livro do Código da Vinci, não sei se vocês conhecem. O Dan Brown, ele cita essa história do Santo Graal, ele cita o cálice sagrado. Ele fala a história que teria a ver com o sangue real, o sangue de Cristo, como também ele faz alusão ao corpo de Maria Madalena. Bom, depois, como eu já disse, as aventuras dos cavaleiros da corte do rei Arthur, claro. Todas essas aventuras que a gente estava falando, todos eles pertencem ao grupo do rei Arthur. E também temos o círculo carolíngio, ou francês. Qual é a diferença para o círculo do rei Arthur? Bom, na verdade, a única diferença é que na França também tinha os cavaleiros, só que eles serviam a outro rei, não era o Arthur, eles serviam a Carlos Magno, que era o rei da França. Então, eles tinham as aventuras dos cavaleiros do rei Carlos Magno, que eram os 12 pares da França. Então, era mais ou menos as mesmas tipos de aventuras, só que bem menos famosos do que o círculo arturiano, certo? Bom, ainda nesse período, a gente teve algumas outras coisas que foram registradas. Existiam os cronicões. O que eram os cronicões? Eram livros que registravam os acontecimentos marcantes da vida dos nobres e dos reis, em ordem cronológica. O que acontece? Eles contavam as histórias das famílias do jeito que elas aconteciam. Os nobiliários também eram documentos importantes da época, que eles registravam os casamentos, os nascimentos, as mortes de cada família de nobre. Cada família tinha seus nobiliários. E, por final, as geografias, que relatavam a vida dos santos. Certo? Então, desse período, esses eram os principais documentos. Bom, no mesmo período, eu diria mesmo período porque assim, eu coloquei o humanismo. O humanismo é uma coisa meio confusa de se ver, porque na verdade ele surgiu entre dois movimentos. Ele surge entre o trovadorismo e o classicismo. Então, ele acontece praticamente simultaneamente com os dois. Então, em alguns períodos do trovadorismo a gente tem o humanismo, e em alguns períodos do classicismo a gente ainda está no humanismo. Então, o que o humanismo vai trazer de interessante? Bom, a primeira grande característica do humanismo é a substituição do teocentrismo para o antropocentrismo. Na verdade, Deus não estará mais no centro de tudo, e sim o homem. Quando eu coloco o homem no centro de tudo, eu tenho já outras características que eu citei aí também, mas que não estão na ordem exatamente. Eu tenho antropocentrismo aqui, depois um pouco mais embaixo. Quando eu falo de descentralização do conhecimento, até então controlado pela igreja, isso aí também tem a ver com o antropocentrismo. O que acontece?
a igreja, ela detinha todo o poder. Então, era ela que dizia o que era certo, o que era errado, ela que dizia como é que era o mundo. Aqui, antes, longe de mim falar de religião, mas o que acontece? Era um mundo muito controlador e sem muitos estudos para comprovarem as coisas, porque tudo eles davam uma explicação divina. E faltava a explicação científica. Quando surge o antropocentrismo, ele abre margem para também o cientificismo. A gente começa a poder testar as coisas, a ver o que realmente pode acontecer, que mudanças acontecem, como é que as coisas surgem ou não. Então, a gente começa a ter as primeiras hipóteses científicas sobre tudo que há no mundo. Bom, a gente também começa a ter a descrição da figura humana, inclusive a mulher, as expressões, os detalhes, as proporções, a gente vê isso muito na parte artística. Antes, isso não era permitido. Mas aí, com o antropocentrismo, aos poucos a gente também vê essa descrição mais detalhada da figura humana. A descoberta da natureza, dos campos, das florestas, das montanhas, que começaram a ser considerados como refúgios para as mágoas do amor. Então, o homem começou a se refugiar no campo para tentar curar os males, quando ele estava com algum problema amoroso, ou quando estava com alguma tristeza guardada. Como eu falei, descentralização do conhecimento. O conhecimento não está mais só na mão da igreja, ele passa também a estar na mão dos homens e da ciência. Apoio aos valores cristãos e medievais. Então, aqui a gente continua apoiando as coisas do cristianismo, os valores da Idade Média também, toda essa parte de cavaleiros, de tudo que a sociedade daquela época defendia, continua acontecendo. O surgimento da burguesia, isso é importantíssimo. O que acontece? Há um fim do sistema feudal. E com o final do feudalismo, a gente começa a ter, no lugar de grandes propriedades, a gente começa a ter as pequenas propriedades e começam a surgir as pequenas cidades. Surgem os burgos, como a gente chamava, e aí surge uma nova classe social, a burguesia. Ainda falando um pouco de política da época, no lugar dos senhores feudais, cada um mandar no seu território, agora também há um rei que manda em tudo. Então aí a gente tem início do absolutismo. Há um rei que tem o poder absoluto de todo o território. Bom, o racionalismo também é outra característica importante, ou seja, cada vez mais a razão comanda tudo. Não é só a emoção, não é só a religião, a gente tem que tentar definir as coisas e entendê-las do lado mais racional. Bom, ainda desse período a gente tem algumas produções importantes. Surge aí também a poesia palaciana. A poesia palaciana, quando acabaram aquela onda de trovadores que cantavam as músicas, tanto as cantigas de amor, como de amigo, como de escárnio, de maldizer, começou a existir uma coisa mais requintada, que seria essa poesia palaciana. Era uma poesia mais burguesa, ela era feita nos palácios, eram poemas feitos para os nobres, então também eles eram lidos para os nobres, eles eram um tipo de poesia que pertencia a uma classe, não era uma coisa popular, diferente das cantigas do trovadorismo. Vamos também ter as historiografias. A historiografia a gente vai ter início principalmente quando o Fernão Lopes ele vai ser chamado para ser cronista-mor da Torre do Tombo, ou seja, ele vai ser chamado para escrever tudo o que acontece sobre a história do país, sobre a história de Portugal. No teatro, a gente tem o Gil Vicente, a gente já tinha chegado a comentar sobre ele antes, com seus autos e farsas. O que a gente vai ter aí de mais famoso? No caso dos autos do Gil Vicente, a gente vai ter, como muito famoso, o Alto da Barca do Inferno. O que é o Alto da Barca do Inferno? Na verdade, a história acontece quando é como se fosse a hora da morte e houvesse um local em um porto onde tivessem duas barcas, certo? Uma barca que seria a da salvação
e a outra que seria a do inferno. Então, o que que acontece aí? A gente vê que as pessoas que vão estar lá na fila para poder entrar nas barcas são pessoas da sociedade portuguesa da época e elas vão ser julgadas. Como é que vai ser esse julgamento? O julgamento, ele acontece pelo que elas fizeram na terra, não é isso? Então, a gente tem numa barca o diabo e um companheiro, e na outra um anjo que está na barca da glória. E aí eles vão, de acordo com os pecados que cometeram, indo para uma barca ou para outra. Claro que a barca que vai para o inferno, ela vai bem mais cheia, porque a gente vai ver as piores pessoas da sociedade da época que vão estar ali representadas para serem condenadas. Na parte da farsa, a farsa mais importante do Gil Vicente é a farsa da Inês Pereira. Essa é uma farsa que é muito importante porque o que acontece? O Gil Vicente, ele foi acusado de plágio. Você sabe o que é plágio? É quando a gente pega o trabalho de alguém e copia, ou copia modificando só as besteirinhas e diz que foi uma coisa que a gente criou. Bom, existia um escritor chamado Juan de la Encina. Ele era espanhol. E ele sempre escrevia muitas coisas que se assemelhavam a Gil Vicente. O Gil Vicente, na verdade, a poesia, os autos, as farsas dele se assemelhavam às farsas e os autos desse senhor, que era o Juan de la Encina. E o que aconteceu? Acusado de plágio, foi dado a Gil Vicente um desafio. Que desafio foi esse? Ele tinha que fazer uma farsa, só que seria dado a ele um mote. O que é um mote? Uma coisa que ele teria que botar nessa farsa. Tinha uma palavra-chave, na verdade não era uma palavra, era um ditado. O ditado era: mais vale um asno que me leve que cavalo que me derrube. E aí, Inês era uma moça muito ambiciosa. Ela não gostava muito de trabalhar, queria uma vida boa. E aí, na hora de chegar de casar, foi primeiro oferecido a ela um marido muito simples, um moço simples, com uma educação básica e tudo, mas que não tinha muitas posses. Então ela disse: não, esse aí eu não quero casar com ele não. O que acontece? Ela casa com um outro, bem de vida, só que ela se vê dentro de um casamento horrível, porque o cara, ele era assim, muito ciumento. Ele abusava um pouco dela, era muito grosseiro. Também quando ele vai pra guerra, a pior parte é que ele vai pra guerra e deixa ela trancada. Ela não podia sair de casa. Deixou os guardas para cuidarem dela, não deixava ela sair pra canto nenhum. E aí, o que acontece? Na guerra ele morre, pra sorte da Inês. E aí, depois, ela, livre do casamento dele, ela descobre que o pretendente dela inicial estava livre ainda. E ele ainda queria ficar com ela. Então, eles se casam, ficam juntos os dois, ela e esse rapaz mais simples, e ele faz tudo por ela. Então, tanto que depois ela tem ainda uma amante e ele a perdoa, ele a carrega nos braços. E aí vem o mote: mais vale asno que me carregue que cavalo que me derrube. Ok? E o Cancioneiro Geral? O que foi o Cancioneiro Geral? O Cancioneiro Geral foi um livro organizado pelo Garcia Rezende que simplesmente colecionou essa poesia palaciana da época. Então, ele juntou todas essas coisas, ele fez uma compilação e guardou do Cancioneiro Geral. E, graças a ele, a gente conhece essas poesias da época palaciana, tá certo? Por hoje é só, gente. Na próxima aula a gente vai entrar no classicismo, tá bom? Um abraço, até a próxima semana. Espero todo mundo vocês na aula online. Beijos.